Quer dizer que Boa noite. tudo bem? Quer dizer que vocês estavam curtindo um reggae que eu vi, hein? Gente, eu vou esperar só mais um minutinho para ver se entra mais pessoas e aí a gente inicia o nosso workshop, tá bom? Fiquem à vontade, se quiserem tomar uma água. Oi, Gustavo, tudo bem? Você vai assistir o nosso workshop? Já foi, Olha aqui, Gustavo. olha lá. Olha aqui, o Dudu montou pra mim. Olha que legal, gostei. O Edu montou para você? Sim, ele terminou de montar e me deu, né, pai? Olha, muito bom. Um ótimo irmão, o Edu e você. Dá tchau pra tia. Tchau. Tchau, Gustavo. Ótima noite. Obrigada. Um fofo. Vamos esperar só mais uns minutinhos para entrar todo mundo. Enquanto isso, eu já vou preparando aqui o nosso slide para. Oi. Quando eu coloco o slide, não. Agora sim. Não entendi. Pode repetir? Tá bom, pode deixar. Estou aqui rapidinho ajustando aqui com a equipe do marketing. Gente, acho que nós podemos aí iniciar o nosso workshop. Aos poucos, os outros participantes vão entrando e vão pegando aí o workshop já caminhando. Mas como nós temos horário, nós vamos iniciar, tá bom? Primeiramente, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um workshop do Instituto Clínico Fernandes. Estou vendo aqui algumas pessoas novas, né? O Silvio, seja bem-vindo, Silvio. Ou eu não sei se é alguém que a gente já conhece, mas que está pelo e-mail de outra pessoa, né? Mas, de novo, que eu estou vendo aqui é o Silvio e a Maria. Sejam bem-vindos. Nós temos também aí a Isabel, a Maiara, a Caroline, que já são de casa, né? E temos aqui também a Daniela. Stephanie, Diga. Silvio e Maria Pérez são pais da minha paciente queridíssima. Legal, legal. Então sejam bem-vindos, Silvia e Maria. E a Daniela? É nossa paciente? Sim. Oi, boa noite. Não, fui convidada pela minha amiga Maiara. Ai, que legal! Seja muito bem-vinda. Espero que você goste desse workshop. Um presente da Maiara para você. Muito bom, muito legal. Então, vamos lá, gente. Vamos aqui iniciar o nosso workshop. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí, eu não sei se eu vou ficar aparecendo ou não, tá bom? Mas vocês vão me ouvir. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Alguém liga o microfone e só me sinaliza aí, sim ou não. Sim. Então, Sim, está tô vendo ela. Sim, perfeito. tá aparecendo direitinho aqui. Boa noite. Boa noite, Maiara. Bem-vinda. Gente, vamos lá. Mas vocês não conseguem me ver, né? Só me ouvir. Isso mesmo. Tá bom. Então, gente, vamos lá. Hoje o nosso workshop vem trazer aí um tema muito importante, que são os estilos parentais. Como o seu estilo parental influencia o comportamento e o desenvolvimento dos seus filhos. Nas minhas orientações parentais, os estilos parentais, eles me norteiam. Só para a gente entender a importância desse tema.
Então, a partir do momento que eu preciso conduzir uma família, alcançar objetivos com aquela criança, o primeiro passo é entender qual é o estilo desse pai, qual o estilo parental dele, para a gente saber qual o estilo que a gente vai precisar fortalecer para alcançar os nossos objetivos. Então, estilo parental, gente, é a base, é o primeiro passo para a gente ter a consciência de como nós estamos conduzindo essa criança ou esse adolescente em relação à educação. Então, sem dúvidas, é um tema muito importante. Eu espero que vocês aproveitem muito, tá bom? E tudo foi preparado com muito carinho. Para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, eu vou explicar como que funciona o nosso workshop. Eu vou desenvolver esse tema em torno de 40, 45 minutos, e depois eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas, fazer comentário, compartilhar experiências, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer do workshop, anota, para quando eu abrir esse espaço, vocês puderem aí participar. E participem, tá? Quando vocês participam, tiram dúvidas, compartilham experiência, esse ambiente ele fica ainda mais enriquecedor. Então, às vezes, a dúvida de um pai pode ser a dúvida de outro, às vezes nem é a dúvida de outro, mas quando o pai traz aquela questão, o outro, opa, ainda não tinha parado para olhar por esse lado. Então, é sempre muito rico. Então, eu espero aí a colaboração de vocês, tá certo? E esse workshop, ele também, eu costumo dizer que ele é uma extensão do nosso consultório até a casa de cada paciente. Então, o workshop é uma forma de levar mais conhecimento, mais orientação parental para as famílias, tá bom? Então, esse é o objetivo do workshop, uma extensão do consultório até a casa de cada família. E agora nós vamos começar a desenvolver o nosso tema. E para a gente iniciar, nós vamos aí iniciar pela base. Então, gente, a infância é a base, tá bom? Nós precisamos parar de enxergar a infância como apenas uma fase. A infância ela é a base para a vida adulta. Então, ela é muito importante mesmo. Tudo que é construído na infância vai ter reflexo na vida adulta. E não sou eu quem falo, tá? A ciência traz isso para a gente, a neurociência traz esses dados, o próprio Disciplina Positiva, que é a abordagem que foi baseada aqui no nosso workshop de hoje. Então, a ciência já traz que a infância é a base, não tem para onde correr. Então, o que for feito com essa criança nessa fase vai refletir na vida adulta. Então, é importante a gente entender isso e a gente parar de olhar a infância apenas como uma fase. Então, às vezes, alguns pais cometem aquele erro de vai passar, é porque ele é criança. Então, a gente precisa ficar atento com isso, porque a fase da infância passa. Mas como a criança vivencia aquela fase, ela vai refletir na vida adulta. Por isso que tanto se fala em intervenção precoce hoje. Porque a ciência mostra que quando é trabalhado na infância, esse indivíduo ele vai ter melhores resultados na vida adulta. Quando esse indivíduo, na infância, tem prejuízos e não é trabalhado na infância, ele vai levar esses prejuízos para a vida adulta. Então, é por isso que se fala tanto em intervenção precoce, seja relacionada a algum diagnóstico, seja relacionada a alguma dificuldade comportamental, alguma dificuldade de fala ou algum atraso no neurodesenvolvimento. Intervir precocemente é sempre o melhor caminho. Então, não espere, não tenham aquele pensamento de que é só uma fase e vai passar, porque às vezes essas consequências vêm lá na frente. Então é melhor a gente prevenir do que a gente esperar e aí quando chegar lá na frente a gente ter problema com isso. Então vamos enxergar a infância como a base para uma vida adulta. Uma outra reflexão que eu quero aqui trazer para vocês é a gente entender que a maior parte do tempo de vida de um indivíduo é sendo adulto, não é verdade? Nesse final de semana, eu e toda a equipe do Instituto Clínico participamos de um workshop do Instituto Farol, um congresso do Instituto Farol, que tinha o tema autismo e desenvolvimento infantil. Então, não era só sobre autismo, era sobre desenvolvimento infantil em geral. E eles trouxeram uma reflexão que eu achei fantástico. Eles trouxeram os dados, né, da média de vida, hoje em dia, dos indivíduos, e fizeram a reflexão de que a maior parte do tempo de um indivíduo é sendo adulto. Então, vamos pegar aqui um indivíduo que vive em torno de 80 anos. Então, a infância vai até os 10 anos,
né? 11 ali já vai entrando na pré-adolescência. A adolescência vai durar aí uns 7 anos. Então, quantos anos vai restar para esse indivíduo? E essa quantidade é a quantidade de vida ele sendo adulto. Então, olha a importância dessa fase. Vai definir a vida dele, vai definir essa vida até o último dia de vida. Então, é importante a gente ter essa reflexão, né, do que é feito na infância vai refletir, sem dúvidas, na vida adulta. Agora, gente, como que isso acontece, né? Porque a gente ouve muito falar disso. Às vezes pode até parecer clichê. Então, infância é base, infância é base, infância é base para a vida adulta. Ok, mas como que isso acontece na prática? Então, eu trouxe aqui para vocês 5 áreas do desenvolvimento para a gente compreender melhor como que isso acontece na prática. Como que essas áreas se desenvolvem na infância e como que isso vai se desenvolver na vida adulta. Então, eu trouxe aqui a área do desenvolvimento emocional, a forma de se relacionar, forma de resolver conflitos, autoestima e regulação emocional. E a gente vai conversar sobre cada um desses tópicos e entender como que isso realmente acontece no dia a dia. Então, desenvolvimento emocional. O desenvolvimento emocional começa quando a criança aprende a reconhecer, nomear e lidar com o que sente. Eu sei que a geração dos nossos pais veio de uma geração onde educava de uma forma muito empírica, né? Então, os nossos pais, eles nos educaram de acordo com como eles foram educados e de acordo com como eles achavam que deveria ser. Mas, atualmente, gente, nós temos a neurociência a nosso favor, que traz estudos e que nos orientam em como lidar com essas crianças e com esses adolescentes, e principalmente com a nova geração, que é uma geração aí completamente conectada, enfim. Então, a gente precisa entender, olhar para esse lado emocional com mais atenção, com mais carinho, porque quando a criança ela aprende a reconhecer, nomear e lidar com o que sente, ela vai ser um adulto que vai saber lidar com as frustrações dela. Ela vai ser um adulto que vai saber lidar com a tristeza, que vai saber lidar com a raiva. Mas quando ela não aprende na infância, ela vai levar isso para a vida adulta. E aí vai ser aquele adulto que a probabilidade de desenvolver um quadro depressivo aumenta, né? Porque não sabe lidar com as frustrações, com as tristezas, com as emoções. Então, essa é a importância da gente ajudar essa criança, esse indivíduo, desde a infância e da adolescência, tá bom? Então, vamos imaginar aqui uma criança que está chorando por alguma coisa e esse pai manda ela calar a boca e parar de chorar. Ou então ameaça que se ele não parar de chorar, ele vai perder isso ou aquilo. Então, o que é que essa criança está aprendendo nesse momento? Só um minutinho, gente, só para a gente ajustar aqui um ponto. A minha câmera ativa? Não está aparecendo lá. É verdade. Não é possível usar sua câmera durante compartilhamento de tela. Tá bom? Ok, vou voltar aqui. Vamos lá. Então, vamos imaginar esse cenário, né, da criança ali chorando, e esse pai manda ela calar a boca, para de chorar, ameaça e tudo mais. Então, o que essa criança está aprendendo nesse momento? Essa é uma reflexão importante. Adler vem dizer que as crianças, elas são ótimas observadoras e péssimas interpretadoras. Então, quem está mais tempo comigo já ouviu essa frase, né? E o que isso significa? Que as crianças, elas observam tudo, elas conseguem observar e perceber tudo, mas elas não têm maturidade para interpretar o que elas estão observando. Então, quando uma criança ela está em um ambiente onde, no momento em que ela chora, ela recebe uma bronca, mandam ela calar a boca, ela recebe uma ameaça, ela pode interpretar e adquirir a crença de que a gente não precisa entender as emoções, e ela vai querer repetir isso para as outras pessoas, né? Isso vai impactar nas relações, enfim. Mas quando uma criança chora, se frustra, e eu tento ali entender e compreender e ajudar ela a nomear e a reconhecer isso, vai ser uma criança que vai aprender
a importância de ela entender o que ela está sentindo e, a partir disso, saber o que fazer. Porque eu não tenho como gerenciar uma emoção se eu primeiro não entendo o que eu estou sentindo. E isso acontece muito, gente. Tá? Não é só com as crianças, não. Isso acontece também na vida adulta. Nós temos aqui vários pacientes que na vida adulta têm dificuldade para reconhecer a emoção que sente. Isso é como se fosse muito confuso, sabe? Então, na infância não teve, às vezes, essa educação emocional e chega na vida adulta e isso fica tudo muito confuso, né? Então, o desenvolvimento emocional, ensinar as crianças a reconhecer o que sente, ensinar as crianças a nomear essas emoções, é a base para que elas aprendam a lidar com essas emoções. Então, quem faz terapia infantil sabe que esse é o primeiro passo, né? Então, a primeira coisa que a gente ensina ali na terapia infantil é ensinar a criança a reconhecer as emoções, ela saber o que é triste, o que é feliz, ela saber o que acontece que gera cada emoção, porque é só a partir disso que ela vai conseguir aprender a lidar e saber o que fazer diante de cada emoção. A gente não pode pular etapas. Outro aspecto aqui importante é formas de se relacionar. As primeiras relações da criança é dentro de casa, né? Então, assim, é muito importante a gente se perguntar como que essa criança está aprendendo a ser tratada e como que ela aprende a tratar o outro, porque isso vai refletir na vida adulta, né? Então, se essa criança ela tem um pai e uma mãe, ela entende que esse pai e a mãe têm um amor incondicional, mas esse pai e essa mãe só briga, só grita, né? Então, que tipo de crença ela vai adquirir? Que amor é gritar? Que amor é brigar? Qual será o tipo de relacionamento que ela vai adquirir na vida adulta dela? Qual será o parceiro que ela vai escolher? Ela vai acreditar que briga faz parte, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso, mas não só ficar atento como essa criança é tratada, mas como ela trata os outros. Isso é muito importante também. Então, às vezes, eu observo que existe uma preocupação dos pais em como vão tratar os filhos, e isso acontece, às vezes, até pela forma como eles foram tratados, eles não querem que isso se reproduza, e aí, às vezes, acabam focando muito em como essa criança é tratada e deixando de lado a forma como a criança trata os outros. E isso também é importante, porque essa criança está aprendendo, né, ali alguma forma de lidar com as pessoas. Então, a forma como ela está aprendendo a tratar os outros hoje vai ser a forma como ela vai querer tratar os outros na vida adulta. E se ela não souber uma forma adequada, ela vai sofrer e vai ter as consequências ali na fase da vida adulta. Formas de resolver conflitos. Então, a criança ela aprende a resolver conflitos observando como os adultos resolvem os próprios conflitos. Tem aquela frase que diz, faço o que eu falo, mas não o que eu faço, né? Essa frase não funciona com as crianças, tá bom? As crianças elas vão sempre fazer o que elas estão observando. E a gente precisa lembrar que o pai e a mãe é o espelho, gente. Então, por mais que você converse com essa criança, fale para ela a importância do diálogo, da conversa, que o conflito, o melhor caminho é o diálogo e a conversa, não adianta você ter todo esse discurso se no primeiro conflito com você e seu esposo, você grita, você briga na frente dessa criança. O que ela vai estar aprendendo é o seu exemplo. Então, é importante a gente ficar atento na forma como que a gente se relaciona com os nossos familiares em casa, porque as crianças estão observando. É importante a gente ficar atento com a forma como nós resolvemos os conflitos com as crianças, porque elas observam e aprendem com isso, tá bom? Então, mais uma vez, aí a importância de a gente ficar atento a isso e lembrar do que Adler fala. As crianças são ótimas observadoras e péssimas interpretadoras. Se elas observarem ali um certo conflito, a gente não sabe como que ela está interpretando isso. E ela vai adquirir uma crença a partir daquilo que futuramente vai ter aí um comportamento. Autoestima. Então, a autoestima ela não nasce pronta, ela é construída, né? E tem um ponto na autoestima que eu sempre gosto de frisar, é que o indivíduo, para ele ter autoestima, ele precisa ter autonomia. Então, uma criança que tem autonomia, que faz as coisas por si só, ela vai ter a crença de eu sou capaz.
Uma criança que não tem autonomia, que o pai e a mãe estão sempre fazendo tudo por ela. Ela vai ter a crença de eu sozinho não consigo, eu preciso de ajuda. E isso vai impactar na autonomia, na autoestima dela. Então, autonomia e autoestima estão diretamente ligadas. Então, aqui eu quero trazer para vocês a importância de desenvolver essa autonomia na infância, para que essa criança construa a sua autoestima, tá certo? Então, tudo que a criança conseguir fazer sozinha é importante que ela faça, tá certo? E o que ela não conseguir fazer, você vai dar o suporte, você vai ensinar para que lá na frente ela consiga fazer sozinha, porque isso vai trazer autoestima para essa criança. E claro, lá na vida adulta vai ser um adulto com uma autoestima mais elevada. Regulação emocional. Regulação emocional não é algo que a criança desenvolve sozinha. Ela aprende observando, sendo regulada e vivendo frustrações com suporte. Gente, aqui quando ele fala que ela aprende observando, mais uma vez traz esse ponto de que vocês são os espelhos, que elas vão aprender mais observando do que ouvindo, e o sendo regulada. Quando uma criança está em um momento de crise, de desregulação emocional, de raiva, de uma emoção intensa, é muito importante que nesse momento ela seja direcionada. Ou seja, ela sozinha ela ainda não consegue. Então, em um momento de raiva muito grande, o que ela precisa fazer? Eu sei que ela não está fazendo certo, ela está fazendo tudo errado, mas o que ela precisa fazer? Então, esse é o momento de eu direcionar. Filho, filha, eu estou vendo que você está muito chateado. Você não quer dar uma pausa? Você não quer se acalmar um pouquinho e depois a gente volta? Então, quando você faz isso, você está ensinando que em momentos de muita raiva não é adequado a gente continuar. Que talvez a gente precisa de uma pausa, que a gente precisa dar um tempo e depois a gente retorna. Então, tudo que a gente está fazendo ali com uma criança, elas estão recebendo um aprendizado, né? E o outro tópico é vivendo frustrações com suporte. Não tem como uma criança desenvolver tolerância à frustração se ela não passa por frustrações, tá certo? Então, as crianças, elas precisam viver frustrações, mas, claro, de uma forma adequada também. Não vou deixar ali o meu filho só se frustrando e não dando nenhum suporte para ele, né? A gente vai dando suporte dessa forma, direcionando, nomeando para ele a emoção que ele está sentindo, lembrando ele do que ele pode fazer naquele momento, e assim ele vai conseguindo ali desenvolver essa tolerância à frustração. Então, gente, agora que a gente entendeu esses pontos, né? Então, a gente conseguiu ver aqui quais áreas que a gente pode estar trabalhando na infância e como que isso vai refletir na vida adulta. E a gente viu várias áreas: regulação emocional, autoestima, resolução de conflitos, forma de se relacionar, desenvolvimento emocional. Então, ok. Então, a gente conseguiu entender que a infância é a base. Se eu não trabalho isso nessa fase, eu vou refletir isso na vida adulta. Então, se a infância é a base, gente, quem está conduzindo essa infância? E mais do que isso, como estão conduzindo essa infância? E é aqui que entra os estilos parentais, que é a forma como cada pai, cada mãe conduz o seu filho no dia a dia, né? E estilo parental não é rótulo, tá bom? Estilo parental é consciência. É você entender em que estilo você se encontra hoje e criar consciência de qual estilo você quer fortalecer, o que você quer para o seu filho, tá certo? Então, hoje, nós vamos conhecer os 4 estilos parentais, de acordo com a disciplina positiva, tá bom? Então, a disciplina positiva traz 4 estilos parentais para a gente, que nós vamos entender hoje melhor sobre eles. E o objetivo desse momento aqui é vocês terem essa consciência de em qual estilo eu estou e qual estilo eu quero fortalecer, tá certo? Esse é o objetivo, não é para ninguém ficar aqui, ai meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, não é nada disso, tá? E a gente vai entender também, às vezes, a importância de cada estilo desse. Agora, para a gente fazer essa dinâmica, porque essa explicação vai ser bem dinâmica, eu vou fazer assim com vocês. Eu vou colocar uma situação e eu vou aplicar essa situação em cada estilo parental, porque assim vocês vão conseguir perceber a diferença de como aquele pai ou aquela mãe age na mesma situação. Vai ficar mais fácil de entender,
tá certo? Eu tento mudar esse exemplo, mas eu não consigo, porque ele é universal, que é o exemplo de, vamos imaginar que foi estabelecida uma rotina e um combinado que de segunda a sexta, às 14 horas, precisa desligar as telas, celular e videogame para fazer as atividades de casa, as tarefas da escola, tá bom? Então, um pai ou uma mãe combina com o filho que, a partir das 14 horas, de segunda a sexta, precisa desligar as telas e ir fazer a atividade da escola. Então, a gente vai pegar essa situação e vai ver como isso se aplica em cada estilo parental. E para a gente fazer isso, eu vou precisar aqui escrever. Calma aí. Vamos lá. Vamos pegar essa situação agora, né, desse combinado, e esse gráfico que vocês têm, nessa setinha de cima, significa alta firmeza, tá bom? E a seta embaixo significa baixa firmeza. A seta direita, alta gentileza, e para a esquerda, baixa gentileza. O primeiro estilo parental, ele está concentrado na alta firmeza e na baixa gentileza, que é onde eu estou colocando aqui esse quadradinho com essas palavras, e eu vou já terminar de escrever para vocês. Então, o primeiro estilo parental, ele se concentra na alta firmeza e na baixa gentileza. Como que esse estilo parental se comporta numa situação como essa? Então, vamos imaginar. Deu 14 horas da tarde, hora de fazer a tarefa, e o menino está no videogame. Esse pai aí, ele vai olhar essa situação e vai pensar, esse menino tá de sacanagem com a minha cara, é? Eu sou palhaço, por acaso? Porque é 14 horas, eu combinei com ele que é hora da atividade, e ele tá no videogame. Ele tá achando que eu sou palhaço, só pode. E aí ele vai chegar com esse menino e vai falar, ou tu vai fazer a tua atividade agora, ou tu vai ver o que acontece contigo. E depois disso a gente não sabe o que acontece, né? Pode ser que algum objeto voe, pode ser que surja aí alguma palmada, ou alguma frase humilhante. Esse pai, ele é altamente firme e a gentileza dele tá lá embaixo, né? Então ele chegou gritando, ele chegou mandando, ele chegou já daquele jeito. Então, esse estilo parental, o disciplina positiva vem chamar de autoritário. Então, o primeiro estilo parental, disciplina positiva, ele vem chamar de autoritário. Se concentra na alta firmeza e na baixa gentileza. O segundo estilo parental, ele se concentra na baixa gentileza e na baixa firmeza. Ele fica aqui, onde eu estou colocando para vocês o autoritário. Como que é esse estilo parental? Deu 14 horas, hora da atividade, o menino tá no videogame, mas esse pai tem tanta coisa para fazer, gente, mas tanta coisa para fazer que depois ele vê isso. Depois ele vê como é que fica isso, porque agora não dá, não. Então, ele não teve firmeza, porque ele não conseguiu sustentar o limite dele, e também não houve gentileza, né, gente? Porque tem coisas que é básico. E supervisionar os filhos na educação, alimentação, enfim, tem coisas que são básicas. Então, ele acaba que ele não é gentil com essa criança também. Então, a disciplina positiva vem chamar esse segundo estilo parental de negligente. Tá bom? Então, o segundo estilo parental se concentra na baixa gentileza e baixa firmeza. O terceiro estilo parental, ele se concentra aqui, ó, na alta gentileza e na baixa firmeza. É aquele pai que deu 14 horas, é hora da atividade. E aí ele chega com o filho dele e diz assim, filho, já são 14 horas, é hora da sua atividade. E aí o filho olha e fala assim, me deixa só umas 15 minutinhos, é que eu tô só passando de fase, por favor, 15 minutinhos e depois eu começo, tá bom, tá bom? E aí o pai olha e fala assim, esse menino sempre tem uma, sempre é com uma diferente, tá bom, eu vou deixar, mas é só essa vez. Então, esse pai, gente, ele é altamente gentil, ele compreendeu o filho, que ele está terminando a fase, que tudo bem, depois ele faz, mas ele teve uma baixa firmeza, porque existia um combinado prévio, existia um limite e ele não sustentou esse limite. Então, o disciplina positiva vem chamar esse pai de permissivo.
E aqui, gente, é um ponto muito interessante. Porque quando a gente ouve falar em disciplina positiva, psicologia positiva, a maioria das pessoas confunde com permissividade. E é importante a gente separar as coisas. Permissividade é outra coisa, tá bom? Então, o próprio disciplina positiva vem trazer esse estilo parental que ele chama de permissivo. O quarto estilo parental, ele está concentrado aqui, ó, na alta firmeza e na alta gentileza. Então, é aquele pai que deu 14 horas, o menino tá no videogame, era para estar na tarefa, ele chega lá e fala assim, o que aconteceu que a gente combinou que agora é hora da atividade e você está no celular? E aí, nesse momento, o filho pode ter dois comportamentos. Ou ele pode responder, esqueci, desculpa, e ir para a tarefa, tudo certo, tudo se resolveu. Ou ele pode insistir, por favor, só mais um minutinho, eu estou quase passando de fase. Mas olha só, gente, vamos pegar esse primeiro momento? Então, o pai, que ele está concentrado na alta gentileza e alta firmeza, ele não chega gritando, ele chega perguntando. Quando a gente pergunta antes de fazer algo, nós estamos oferecendo, dando a oportunidade para aquela criança ou aquele adolescente se expressar. E isso é importante. Quando a gente já chega gritando e mandando, às vezes a gente pede a oportunidade de entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, vamos pegar o primeiro caso, onde o filho diz assim, eu esqueci, desculpe, já vou. Então, imagina que ele tenha esquecido. Você lembrou, ele vai e faz e tá tudo bem. Agora, se você já chega gritando e brigando isso e aquilo, cria uma atmosfera que nem precisava. Poderia ter sido evitado. Então, por isso a importância de perguntar. Então, se esse filho responde que tá tudo bem, que ele tinha esquecido, ele vai e faz a tarefa e fica tudo certo, né? Mas digamos que esse filho insiste. Deixa eu ficar mais 15 minutinhos, por favor, eu vou só passar de fase e aí eu faço a minha atividade. Esse pai que está concentrado na alta firmeza e alta gentileza, ele vai olhar e vai responder assim, combinado é combinado. Às 14 horas é atividade. Guarde o seu computador, guarde o seu celular e vá fazer a sua tarefa. Pronto, ele foi gentil, ele perguntou o que tinha acontecido, mas ele manteve a decisão dele, ele manteve o que foi combinado. Esse é o estilo onde a gente encontra o equilíbrio entre a firmeza e a gentileza, tá bom? Mas mesmo que eu fale isso, o meu filho não aceita, ele continua insistindo. Gente, existem casos e casos, né? Então, geralmente, quando uma criança ela tem alguma condição ali, algum diagnóstico, às vezes esse emocional é mais aflorado, é mais resistente, então não vai ser tão fácil assim. E tá tudo bem. O próprio disciplina positiva vem dizer pra gente que é mais importante o que eu faço do que o que o meu filho faz. Então, se ele não aceitar, se ele gritar, chorar, resmungar, isso e aquilo, tá tudo bem. O que importa é o que você vai fazer diante disso. Então, se eu falei que às 14 horas é atividade, eu não vou permitir videogame, eu não vou permitir celular, eu não vou permitir nada. Se eu não conseguir colocar ele para fazer atividade por alguma questão, ou de algum diagnóstico, ou algo mais difícil, tá tudo bem, mas ele não vai ter o que não pode ter nesse momento. Então, isso é firmeza. Firmeza não é grito, firmeza não é humilhação, firmeza não é palmada. Firmeza é você decidir o que vai ser feito e ir com essa decisão até o final, tá certo? Agora, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. E eu esqueci de colocar aqui... Calma aí, deixa eu voltar aqui. Esse estilo parental aqui, gente, é o que a gente chama de disciplina positiva. Tá bom? Então, esses são os 4 estilos parentais de acordo com disciplina positiva. Autoritário, negligente, permissivo e o democrático, que ele chama de democrático, também conhecido como disciplina positiva. Agora que a gente conheceu esses 4 estilos, nós vamos entender como cada um desses estilos impacta o desenvolvimento dos filhos, tá bom? O primeiro aqui, o autoritário. O autoritário, como a gente viu, ele tem muito controle e pouca gentileza. Como que é isso no dia a dia? É aquele pai ou aquela mãe que resolve tudo no grito, porque eu mandei. Ele não explica as coisas, ele corrige com ameaça.
Então, esse é o estilo autoritário. Qual é o impacto disso na infância? No emocional, pode ser uma criança que tem medo, insegurança, ansiedade, e pode ser uma criança que seja muito rebelde ou explosiva, vai contar mentiras e submissão excessiva, né? Então, você vê aqui que é 8 ou 80. Ou ele fica com medo e insegurança, ou ele explode, mente, fica rebelde. Então, nesse estilo parental aqui, a criança ou adolescente tem a tendência de ser o 8 ou 80, né? E como que isso vai refletir na vida adulta? Vai ser um adulto reativo, que resolve conflitos na imposição, dificuldade de diálogo, pode ser controlador ou extremamente inseguro. E eu trouxe uma frasezinha para vocês aqui no final do slide que diz assim, ó: se eu ensino que conflito se resolve no grito, é isso que o meu filho aprende. Permissivo. O permissivo, muito afeto e pouco limite, né? Exemplo disso no dia a dia é aquele pai que cede para evitar o choro, é aquele pai que não sustenta combinados e que evita a frustração. Gente, isso é perigosíssimo. Evitar a frustração de criança. Isso é muito perigoso, gente. Vocês não imaginam o quanto isso é prejudicial a longo prazo. Então, o pai que tem esse estilo permissivo, qual vai ser o impacto na infância, né? Então, primeiro de todos, baixa tolerância à frustração. Então, é aquilo que eu falei ainda há pouco para vocês. A criança só desenvolve tolerância à frustração passando por frustração. Não tem como ser o contrário, né? Então, a criança que os pais estão ali super protegendo, evitando se frustrar, não sustenta o combinado, cede as coisas para evitar choro ou evitar conflitos, vai ser uma criança, uma adolescente que vai ter uma baixa tolerância à frustração, pode ser impossível, vai ter desorganização e vai ter muita dificuldade com regras, tá bom? E na vida adulta, como que isso vai aparecer? Dificuldade em ambiente profissional, porque vai ser aquele adulto que acha que tudo tem que ser do jeito dele, tudo gira em torno dele, porque durante a infância dele ele viveu dessa forma. Baixa resiliência. Então, como sempre teve todo mundo para fazer as coisas por ele, ele não desenvolve essa resiliência e culpa o mundo pelas próprias dificuldades. Eu tenho certeza que vocês conhecem algum adulto assim. E eu tenho certeza que vocês acham chato. Que culpa o mundo pelas próprias dificuldades. Esses adultos, normalmente, eles têm dificuldade aí na socialização, em ambiente profissional. Então, esse estilo parental, a gente precisa ter muito cuidado, tá bom? Assim como o autoritário também. Todo mundo aqui já ouviu aquela frase de que tudo que é em excesso é prejudicial, né? Então, se eu sou sempre permissivo, eu vou ter esses resultados. Se eu sou sempre autoritário, eu vou ter aqueles resultados. Então, por isso que a disciplina tem essa proposta de trazer o equilíbrio entre a gentileza e a firmeza. A firmeza é importante, sim, mas com equilíbrio. A gentileza ela é importante, sim, mas com equilíbrio, porque senão ela vira permissividade. E aí nós vamos ter consequências negativas. Eu trouxe aqui uma frase no final do slide para vocês que diz assim, ó: se meu filho nunca aprende a lidar com o não em casa, ele aprenderá com dor no mundo. Então, quando o indivíduo é criança, a gente consegue proteger, tudo é bonitinho, porque ele é criança pequenininho. Mas quando chega na vida adulta, nada disso funciona mais. Aí ele vai ter que se virar sozinho, ele não vai ter mais o pai e a mãe para proteger ele fora de casa. E aí, como é que vai ser? Então, a gente precisa ter essa visão a longo prazo, tá bom? E a gente já consegue sentir isso na própria adolescência. Então, quando o indivíduo na infância foi ali super protegido, teve um estilo parental permissivo, quando ele chega na adolescência, ele já consegue sentir essa diferença. Porque enquanto é criança, a gente olha e fala, é criança, é pequenininho. Mas quando está na adolescência, as pessoas olham e falam assim, desse tamanho fazendo isso? E aí já começam os julgamentos. E aí já começam os conflitos. Então, fica aqui a reflexão para esse estilo parental do permissivo. E o negligente, ele tem pouco afeto e pouco limite. Então, é aquele pai que é ausente emocionalmente, não tem a preocupação de perguntar como que o filho está, como que foi na escola, o que ele está sentindo, de entender o que está acontecendo, falta acompanhamento, ele não supervisiona as tarefas, ele não supervisiona as amizades, né? E, consequentemente, acaba gerando ali uma desconexão. O impacto disso
essa criança, esse adolescente vai ter uma sensação de desamparo, sensação de abandono, busca excessiva por validação e dificuldade com o vínculo. Como que isso vai refletir na vida adulta? Medo de abandono, relações instáveis e dependência emocional. E o firme e gentil é quando há o equilíbrio entre gentileza e firmeza. Então, qual é o estilo desse pai? Sustenta o limite com respeito, valida a emoção, mas mantém a regra e ensina responsabilidade. Olha que coisa maravilhosa ensinar responsabilidade, né, gente? Isso é pensar a longo prazo, é pensar na vida adulta, é pensar na qualidade de vida dessa criança. Então, que a gente possa refletir, né? Qual o meu objetivo com o meu filho, que tipo de habilidade de vida que eu quero que ele desenvolva, né? Então, um pai que tem esse estilo parental, como que isso vai impactar? Mais segurança, autoestima saudável, vai ser um indivíduo mais cooperativo, mais regulado, com autonomia. Como que isso impacta na vida adulta? Um adulto equilibrado, capaz de dialogar, de lidar com frustrações e sustentar limites. Não só os limites dele, mas como do outro também. Ele saber até onde ele pode ir com o outro e até onde o outro pode ir com ele. Então, isso são habilidades de vida que é muito importante. Então, esse é o estilo firme e gentil, mais conhecido como disciplina positiva. O disciplina positiva, a base dele é a gentileza e a firmeza. Então, ele diz que quando eu sou gentil com uma criança, eu estou sendo respeitosa com ela. E quando eu sou firme com uma criança, eu estou sendo respeitosa comigo. E com essas duas fórmulas, ele gera a mensagem de respeito mútuo. Eu te respeito enquanto criança, mas eu me respeito também enquanto adulto. E essa mensagem é passada para esse indivíduo e ele vai levar aí para toda a vida. Agora, gente, a gente viu aí esses 4 estilos parentais e é importante a gente entender uma coisa. Deixa eu voltar aqui com vocês lá naquele gráfico. É muito comum as pessoas transitarem nesses estilos, tá bom? Então, às vezes, o indivíduo ele vai ter um estilo mais predominante, mas de vez em quando é possível que ele vá em outros estilos. Isso acontece. Por exemplo, às vezes o pai ele é firme demais, e aí ele fica com a consciência pesada, e o que que ele faz? Ele vai lá para a permissividade, ele faz tudo que o filho quer porque ele está com a consciência pesada. Ou vice-versa. Às vezes ele é permissivo demais, e aí depois ele fica super autoritário porque ele ficou com a consciência pesada. Às vezes o pai é negligente e fica com a consciência pesada e acaba sendo permissivo, né? E aí ele foi permissivo, viu que não é assim e foi lá para autoritário, e fica transitando nisso. Isso também acontece muito. Mas a verdade, gente, é que é muito difícil estar na disciplina positiva. Quem aqui já nasceu com certificado de pai e mãe? Eu quero que vocês coloquem aqui no chat isso. Quem aqui tem certificado de pai e mãe? Tem alguém aqui? Coloca aí no chat. E eu estou tentando procurar o meu chat aqui, que eu não estou encontrando. Eu parei de apresentar aqui, mas tudo bem. Quem dera, né, Diomária? Então, se eu não nasci com esse certificado de como ser mãe, de como ser pai, como é que eu vou ficar nessa disciplina positiva? Alguém está tentando entrar na chamada? Opa. Então, como que eu vou ficar? Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês. Então, como que eu vou ficar nesse estilo de disciplina positiva sem esse certificado, gente? Como é que faz isso? É difícil, né? Ainda mais a gente que é ser humano, tem emoções, como é que vai manter o equilíbrio o tempo todo? Então, é difícil. Então, para consolar vocês, o disciplina positiva tem outro conceito muito importante que eu vou aqui compartilhar com vocês. Deixa eu voltar aqui para o slide. O disciplina positiva traz o conceito da via superior e via inferior. O que ele vem dizer, gente? A via superior é a via da calma, do respeito, da conversa e da firmeza. E a via inferior é a do grito, do descontrole e da impulsividade.
Agora eu vou voltar aqui com vocês rapidinho. Então, a gente tem esse conceito aí da via superior, e da via inferior. Então, o que que ele vem dizer? Que o importante é estarmos, na maioria das vezes, na via superior. E de vez em quando a gente vir aqui na inferior. Ele diz que vir na via inferior é importante e fundamental. Por quê? Se o indivíduo nunca viu um pai e uma mãe perder o controle, como que ele vai reagir quando ele chegar em outro ambiente com alguém descontrolado? Como que ele vai lidar com essa situação? Então, tem o gancho lá da tolerância à frustração, né? Que se eu não vivencio, eu não desenvolvo. Então, é a mesma coisa. Então, a disciplina positiva vem trazer esse conceito da via superior e a via inferior. Então, a superior é do equilíbrio, do diálogo, do respeito. Aqui é do grito, é da palmada, é do objeto voando ali naquele momento difícil, do descontrole. Então, ele vem dizer que não é errado, às vezes, você perder o controle. Tá tudo bem. Tá bom? Então, você que não consegue ficar 100% no disciplina positiva, que às vezes vai lá para o autoritário, às vezes vai lá no negligente, às vezes vai lá no permissivo, uma vez ou outra, tá tudo bem, é importante. O que não pode é você passar a maior parte do tempo aqui na via inferior. Aí sim essa criança vai ter prejuízos, né? Então, assim, às vezes eu vejo isso acontecer muito, né? Dos pais ficarem preocupados. Em que sentido? Perdi o controle essa semana. Eu fiz uma coisa, eu gritei, eu perdi o controle, e eu tô mal com isso, e agora eu vou traumatizar esse menino. Gente, o que vocês precisam se perguntar é: eu utilizo essa abordagem na maioria do tempo? Se sim, é um sinal de alerta. Se não, tá tudo bem. Na maioria do tempo, gente, eu converso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho maior paciência hoje que eu explodi. Tá tudo bem, foi importante para ele. Ele precisa desenvolver tolerância à frustração, ele precisa saber como lidar com alguém que está descontrolado. Então, você fez até bem. Porque não é saudável você viver só na superior. Lembra que tudo que é em excesso é prejudicial. Então, se eu ficar só na superior, isso também pode trazer aí algum prejuízo para essa criança. Então, olha como disciplina positiva é maravilhoso, gente. Ele trabalha até o sentimento de culpa que surge nesses momentos. Agora, calma aí, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Então, o disciplina positiva, ele não propõe perfeição, ele propõe predominância. Não existe pai perfeito, não existe a mãe perfeita. Todo mundo é ser humano, com emoções, sentimentos, reações, e uma hora ou outra a coisa vai desequilibrar e tá tudo bem. O que importa é que, na maior parte do tempo, a gente consiga manter esse controle, né? O que não pode, na maior parte do tempo, a gente tá descontrolada. Aí a gente vai ter problemas com isso, tá bom? E agora nós vamos para a nossa segunda parte do workshop, que é a prática, tá bom? Mas antes da gente ir para a prática, eu vou precisar tomar uma água, porque eu falei bastante aqui, e eu vou pedir aí que a minha colega Fernanda Rodrigues, psicóloga aqui do Instituto Clínico... eu tenho que clicar aqui, entendi. Então, enquanto eu tomo uma água aqui rapidinho, a Fernanda Rodrigues vai entrar aqui com vocês para passar um recadinho importante. Vai ser 5 minutinhos, tá bom? Fernanda, você está por aí? Oi, turma, tudo bem? Oi, Stephanie. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. Obrigada. Eu vim conversar um pouquinho com vocês e dar recados, tá? Dar recados importantes. Todo mundo sabe que eu trago novidades. Em todo canto que eu apareço, é uma notícia boa, né? E quero comentar com vocês ganhos. Bora lá. É rapidinho, tá? Primeiro, todo mundo sabe, todos os familiares sabem que a gente tem um grupo de habilidades sociais. Ele já existe e ele já está trazendo resultados de autonomia, segurança, de qualidade nas relações, de resolução de conflitos. Então, a gente tem 2 grupos atualmente, é o grupo de adolescente e o grupo de adultos.
Sinceramente, todas as famílias que participam do grupo de habilidades sociais, elas vêm com elogios, com conquistas, e até agora eu ainda não ouvi nada contra, né, Stephanie? E uma coisa legal é em primeira mão. Vocês sabem que a gente faz tudo por vocês, né? Tudo pelas famílias do Instituto Clínico Fernandes, porque da mesma forma que vocês são parceiros nossos, nós somos parceiros de vocês. Então, em primeira mão, isso ainda não foi para as redes sociais, tá? Vocês estão sabendo que vamos abrir, sim, o grupo de habilidades sociais para todas as crianças, tá? Foi lançado hoje, eu vou pedir para que quem tiver interesse Ó, tem uma mãozinha levantando. Foi eu que ia aplaudir, levantei a mão, me perdi. Quem tiver interesse, pode mandar, pode entrar em contato com o João da recepção, nosso magnífico administrativo, porque vai acontecer, tá? Nós já temos alguma prévia, e sim, vai ser para todas as crianças, então a gente vai ter grupo de habilidades para criança, adolescente e adulto. Você, pai e mãe, se conhece, um parente, um amigo, um colega, se você entende que você vê um adolescente, uma criança, ou até mesmo um adulto que precisa do desenvolvimento de habilidades sociais, precisa manter relações, que é muito fácil a gente, que é típico, iniciar, manter e finalizar uma conversa. Para o neurodivergente, isso é completamente diferente. Né? Então, existem muitas pessoas que realmente apresentam essa dificuldade e a gente está aqui para isso. Se você, pai, mãe, conhece alguém, indica um grupo de habilidades sociais, né? Porque você vai estar ajudando o outro pai, a outra mãe, né? Além de fortalecer a nossa equipe, né? Porque todo o nosso trabalho é baseado na qualidade de vida dos nossos pacientes. O grupo de habilidades sociais, ele é do movimento Academia da Vida, tá? Que é um movimento do Instituto Clínico Fernandes, que vai integrar desde a criança até a adultez. Então, o que fazer com os nossos adultos lá no futuro, né? Então, o grupo de habilidades sociais é um treinamento para a vida mesmo, né? Legal, acho que a Stephanie pode colocar um pouco mais para vocês, que o meu tempo já está acabando, que é no congresso que a gente participou do Instituto Farol, esse final de semana, a gente recebeu uma palestra do Henrique Val, né? Que é psicólogo, uma pessoa incrível, Doutor em psicologia. Oi? Doutor em psicologia, né? Doutor em psicologia, exatamente. E ele mencionou isso, o que fazer com os nossos adultos? Porque toda criança cresce, todo adolescente cresce, né? E o cuidado que a gente precisa ter é justamente esse. Isso está chegando em Manaus agora, esse final de semana, mas nós, do Instituto Clínico Fernandes, já estamos na segunda edição, então a gente está com verdade. Olha, gente, eu tenho que me achar aqui, porque eu fiquei me achando no congresso. Então, nós fomos para um congresso a nível nacional, né, do Instituto Farol, a maioria deve conhecer aqui, sabe que é referência em desenvolvimento infantil e autismo, e chegar nesse congresso e eles estarem trazendo algo, Manaus está recebendo algo pela primeira vez, e a gente vê que a gente já está na segunda edição, eu e a Fernanda, a gente ficou assim super feliz, né? E mais do que isso, foi ver que tudo que eles trouxeram, a gente até brincou, porque toda a palestra do Henrique parecia que era o nosso cronograma do grupo de habilidades sociais. Então, assim, a gente viu o quanto nós estamos alinhados, o quanto nós estamos no caminho certo. Então, foi assim, um momento de muita de alegria mesmo, né? De saber que a gente está ali seguindo no caminho certo. Então, o nosso grupo de habilidades sociais, apesar de a maioria dos participantes serem indivíduos neurodivergentes, mas ele serve para qualquer adolescente, qualquer adulto que esteja passando por dificuldades sociais. Nós treinamos habilidades sociais, mas a gente sabe que
a maior parte das pessoas que realmente tem essa necessidade são os neurodivergentes, né? Então, esse é o convite para vocês. Se conhecerem alguém que possa se beneficiar desse serviço, nos divulguem, tá? A Fabiane no chat está falando que nas redes sociais vocês se destacam por essa iniciativa. Ah, que legal. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Mas vocês, famílias. Tá, tchau, Gente, Fernanda. obrigada. Tchau, tchau. Agora vamos voltar aqui para o nosso workshop e nós vamos ter aqui um momento de prática, tá bom? Então, eu vou pedir aí que vocês interajam conosco. Eu vou pedir o suporte da Fernanda, tá, Fernanda? Como para mim aqui some o chat, eu vou colocar aqui a imagem e aí eu vou pedir para te ficar lendo o comentário dos pais para mim, pode ser? Pode ser, sim. Perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos praticar um pouquinho o que a gente acabou de aprender. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você está no supermercado e seu filho de 6 anos quer um brinquedo e você diz não. Ele começa a chorar alto e se jogar no chão. Agora, eu quero que vocês coloquem aí no chat como que um estilo autoritário iria reagir nesse momento. Coloca aí para mim. E a Fernanda vai ler aí para gente. Como que o estilo autoritário vai reagir diante de uma situação dessa? A Daniele Guzmão arrastaria o curumim pelo braço. A Isabel Rezende, puxar o braço. Puxar. A Penélope, cala a boca. Cala a boca. A Luciana Sampaio, meninas, agradeço o convite, mas, terei que me ausentar. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Você Luciana. é Vai excelente. ficar gravado e você pode continuar assistindo depois. Vai estar na plataforma parental, viu? Mesmo. A Maiara Braz fala, levante agora, a conversa será séria em casa. Será sério em casa, isso mesmo. A Fabiane, um pai autoritário grita, levanta, ou tenta constranger dizendo que feio. Certo. E o permissivo? O que o permissivo vai fazer nessa hora? Isso aí tá fácil, né? A Isabel compra. Compra. E pronto, resolveu o problema, né? Eu vou comprar para o meu bebezinho, a Isabel falou. O meu bebezinho, né? E o negligente? A Penélope falou que quantos você quer? Quantos você quer? Não vai. A Mayara Braz falou, filho, para com isso, amor. Você quer mesmo? Tá bom. Mayara, esse é do permissivo. Aí a Isabel deixa o filho chorando e continua andando. Quero ver. É o negligente, esse aí, eu acho que ela quis colocar. É o negligente. É o negligente. Daniela Guzmão, o negligente levantaria e sairia. E o firme e gentil, gente? Como que ele iria conduzir essa situação? Ninguém respondeu até agora. Foi difícil. A Mayara Paz, ela falou, eu negaria. Eu negociaria, desculpa. Negociaria. A Mayara Braz. Sim. Mais alguém arrisca? Fabiane, gente, vai deixar separado ali com a vendedora. E nunca mais volta. Ou não? Entendi. A Isabel falou, acho que tentaria se abaixar e conversar. A Caroline falou que informaria ao filho o combinado. Legal, gostei. Legal. Né? A Daniela falou, não vamos poder comprar agora. Eu sei que você está chateado, mas agora precisamos ir. Gostei, Dani.
a Penélope, eu faço eles entenderem que sou eu que quero dar, né? Aham. Anne, Muitas estratégias, né? Para a gente muitas ver estratégias. como que a mente funciona nesse momento, né? E agora, o que que eu faço nessa situação? E, gente, realmente é uma situação difícil, porque tem aí a questão da pressão social, né? Então, o supermercado, todo mundo olhando, e agora o que que eu faço? E as pessoas se sentem pressionadas quando isso acontece. Mas o estilo do disciplina positiva, ele iria baixar na altura da criança, como a Isabel colocou, porque quando você baixa na altura da criança, gera uma conexão, né? Então, ela se sente ali de igual para igual. Então, você baixa ali na altura da criança, você valida o sentimento dela, eu vejo que você quer muito esse chocolate ou esse brinquedo, mas a resposta é não. Né? Então, ele baixa, ele valida o sentimento e ele não compra. E aí, voltamos naquilo que a gente conversou ainda há pouco, de que é mais importante o que eu faço nesse momento do que a minha criança faz. Ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai espernear, e tá tudo bem. E isso, gente, entra num ponto muito importante. Por quê? E já é um outro tema que a gente pode organizar um workshop sobre isso, que é sobre a análise do comportamento aplicado, quando ela vem trazer a contingência do antecedente, comportamento e consequência. Então, o ABA vem dizer que a consequência daquele comportamento ou vai aumentar o comportamento ou vai diminuir. Ou seja, a minha criança chorou, se jogou no chão, a consequência daquilo, ou seja, o que eu faço depois, ou vai aumentar esse comportamento se jogar no chão ou vai diminuir. Então, se eu cedo, se eu negocio, se eu falo que eu vou comprar para depois, o que ele vai estar entendendo? Que o choro vale a pena. Que com o choro ele conseguiu. Talvez ele não conseguiu agora, mas ele vai conseguir depois. E aí, o que ele vai fazer das outras vezes que ele querer algo? Ele vai chorar, ele vai gritar. Né? Só que o ABA também vem dizer que quando a gente faz essa análise, vê que o que eu estou fazendo depois está potencializando aquele comportamento problema, ele diz que quando a gente vai mudar essa abordagem, esse comportamento problema ele tende a aumentar, que é o que ele chama de pico de extinção. Então, vamos imaginar o cenário, essa criança está acostumada, toda vez que grita, chora e dá escândalo, ela conseguiu o que ela quer. E aí, um belo dia, o pai diz que não, mesmo ela chorando, ela gritando. Aí, sabe o que ela vai pensar? Eu não estou gritando o suficiente. Porque toda vez eu consigo, gente. Hoje eu não tô conseguindo, então não é o suficiente. Então, o que vai acontecer? Ela vai gritar mais ainda, ela vai chorar mais ainda, que é o que a gente chama de pico de extinção. E esse pico é muito importante. Porque se eu cedo nesse pico, o que ela aprendeu nesse momento? É isso. Eu não estou chorando e gritando o suficiente. Da próxima vez eu vou dar um escândalo maior, porque dá certo. Mas se eu consigo sustentar esse pico, ela vai parar e vai pensar: opa, tem alguma coisa de errado, eu não estou conseguindo. E aí é quando a criança ela vai ter a mudança de comportamento, ela vai atrás de outros comportamentos para conseguir ali o que ela quer, né? Isso já pegando ali no contexto da análise do comportamento aplicado, para embasar o porquê que o disciplina positiva tem essa conduta, por que ele faria essa conduta. Então, valida e tudo mais, mas continua dizendo não. Ele tendo essa abordagem consistente, com o tempo essa criança vai entender que quando o pai fala não, ele não cede, independente se ela grita, se ela chora. Mas a gente sabe que isso não é fácil, né? Então, cada caso é um caso. Às vezes a gente precisa de outras estratégias, mas, no geral, é isso, tá bom? Agora, vamos colocar aqui um outro caso, rapidinho. Uma coisa legal que a Caroline comentou, que o combinado só funciona se for falado antes. Sim. Tá? Aham. Isso é uma estratégia muito legal, a previsibilidade, né? Então, se você sabe que a sua criança tem dificuldade com o não e quer comprar tudo quando sai, então é importante combinar com ela antes de sair. Nós vamos sair e eu não vou comprar nada, eu só vou comprar isso e aquilo, combinado? E aí a criança já vai ali com o cérebro preparado para aquele momento, né? Agora vamos colocar aqui uma outra situação. Opa, está repetido. Stephanie, Oi, Carol, pode falar. rapidinho. O Gustavo quer viajar. Aí eu falei pra ele: Gustavo, tem que economizar. Todo canto que tu chega, tu quer comprar as coisas que você vê. Aí ele ficou assim. Aí ele ganhou uma carteira e botou dinheiro dentro, né? Aham. Aí tinha uns trocados assim, ele pegou e botou junto. Aí isso na mesma tarde. Aí Sim. o Gustavo,
Eu não sei onde a gente chegou, ele, Gustavo, mas tu já quer comprar de novo? Porque onde ele vê água, ele quer água, onde vê coisa, ele quer coisas. São pequenas, mas sempre quer alguma coisa. Sim. Aí eu falei, mas Gustavo, tu não quer viajar? Como é que tu vai viajar se tu tá gastando dinheiro aqui? Aí ele, mãe, eu usei o meu dinheiro porque ele tinha pedido pra gente comprar. Então ele entendeu que ele não mexeu na carteira dele, então tava tudo ok. Aí eu, E para ele estava fazendo total sentido, né? aham. Aí, mãe, ainda fez assim, gesticulou, sabe, com a mão. Mãe, eu usei o meu dinheiro. Eu falei, mas Gustavo, gastar, todo mundo tem que economizar, Gustavo. Você vai viajar sozinho? Aí ele ficou assim, vai dar para viajar sozinho? Não, e se a gente compra, todo mundo gasta. Como é que viaja junto contigo? Aham. Aí ele, o teu dinheiro da mamãe, do papai, é tudo Gustavo. Se tu usa, todo mundo tá usando também. Aí ele ficou assim, aí ele começou a economizar. É incrível essa habilidade de resolução de problema nesses momentos, né? Então ele resolveu rapidinho. O meu não pode gastar, mas o dela, esse combinado não teve. Obrigada, Carol, por compartilhar. Gente, por conta do nosso tempo, eu vou precisar pular esse exemplo, mas a gente praticou ali o primeiro, deu para entender mais ou menos como funciona. E eu quero deixar aqui algumas reflexões para vocês. Vocês podem aí, não precisa compartilhar, é apenas para vocês refletir. O estilo que eu estou exercendo hoje forma o adulto que eu desejo? Né? Então, o que vocês querem para o filho de vocês a longo prazo, quais as habilidades de vida que vocês querem que eles desenvolvam, em qual estilo eu mais me reconheço, né? Então, qual é o estilo predominante e qual estilo eu quero fortalecer. Então, a gente não vai conseguir ficar ali na disciplina positiva todas as vezes, né? Mas qual o pequeno ajuste que eu posso fazer essa semana para fortalecer esse estilo parental? Então, fica essa reflexão aqui para vocês, tá? E estilo parental não é um rótulo, tá, gente? É um padrão que ele pode ser ajustado. Educar e repetir é uma escolha, tá certo? Então, quero reforçar também com vocês sobre aquele conceito da via superior e da via inferior, onde traz essa questão que está tudo bem se em algum momento eu perder o controle, não tem problema nenhum. E também quero reforçar com vocês que cada caso é um caso, tá bom? Todo mundo que está aqui está em acompanhamento, então qualquer dúvida, Stephanie, eu sei que o disciplina positiva faz isso, mas é isso mesmo, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? Porque nós temos também algumas crianças que têm problemas comportamentais, que é o caso do TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? A gente sabe que às vezes no TDAH também esse comportamento às vezes pode ser difícil. Então, quando a criança ela tem uma tendência para essa oposição, essa dificuldade para seguir regras, a gente precisa ter um estilo com limites. Então, isso é muito importante. Então, pais que têm filhos com essas características, dificuldade com regras, de limite, enfim, é importante lembrar que precisa muito de limite, às vezes mais do que a outra criança, porque é uma condição dele, tá bom? Mas mesmo a gente colocando muitos limites, a gente também precisa ter uma gentileza, a gente precisa validar essa emoção, né? A gente precisa ter um momento de conversa, porque isso vai gerar conexão e vai trazer aí bons resultados, tá certo? Agora eu vou abrir esse espaço para vocês tirarem dúvidas, compartilhar alguma situação. Pode ficar à vontade para ligar o microfone. Stephanie, vou ler um comentário da Mayara Braz, que ela colocou no chat, que é: contornei os pedidos de compra, estabelecendo uma mesada. Desde então, ficaram penosos para gastar dinheiro. Ótima estratégia. Isso aí é responsabilidade, né, Mayara? Então, você está ajudando ela não só na educação financeira, mas ter responsabilidade com o próprio dinheiro. Então, é legal isso. Às vezes, a criança e adolescente, a gente vai precisar deixar ele ter umas consequências naturais, que, inclusive, a disciplina positiva traz a importância das consequências naturais, né? Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Eu tinha um paciente que ele não gostava de fazer as atividades de casa. Toda vez, quando era para fazer atividade da escola, em casa, era aquela situação complicada.
E aí eu perguntei da mãe, eu falei assim, se ele não fizer a tarefa, o que acontece na escola? Ela disse, ele fica, quando a aula termina, ele fica mais 1 hora para fazer. Eu falei, então deixa ele sofrer essa consequência natural, é uma escolha dele, você vai explicar, você vai lembrar o que acontece, se ele quiser, você deixa. E aí ela utilizou essa estratégia, que é a disciplina positiva, de consequência natural. Então ela explicou tudinho, ele não quis fazer e ela deixou. Ele foi para a escola, uma escola conteudista, chegou lá, teve que ficar 1 hora a mais para fazer as tarefas. Ele odiou, diminuiu muito os embates com a mãe em casa por conta da tarefa, porque ele sabia que se ele não fizesse em casa, ele ia ter que ficar 1 hora a mais na escola, então ele preferia fazer em casa. Então, as consequências naturais, ela é muito importante, gente. Outro exemplo de consequência natural está frio, vocês vão sair de casa, você fala assim, filho, coloca o casaco, porque tá frio. Aí ele, não quero não. E aí você sai. Quando chega lá fora, ele, mãe, eu tô com frio, me dá teu casaco. O estilo parental permissivo vai ceder o casaco. Mas o estilo parental autoritário e o disciplina positiva não cede o casaco. O autoritário vai falar assim, tá vendo? Te avisei, bem feito. Da próxima vez traz o teu. O disciplina positiva vai falar assim, filho, realmente tá muito frio. Eu avisei você, da próxima vez você traz, tá bom? Mas isso aqui vai ficar comigo, porque eu tô com muito frio também. Então, é a mesma mensagem, né? Só a forma que é passada de uma maneira diferente, mas é a mesma. Então, esse é um exemplo de consequência natural. Então, da próxima vez que estiver frio e que o pai lembrar do casaco, essa criança ela vai pensar 2 vezes se ela vai levar ou não, porque ela já teve a experiência, ela já passou pelas consequências. Então, entenda, consequência natural é diferente de tudo que acontece, eu vou tirar teu celular. O menino, eu falei para ele colocar o casaco, porque estava frio, ele não quis. Eu falei, então eu vou tirar teu celular. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, as consequências naturais, elas são muito benéficas. E se a gente utilizar só uma consequência para tudo, às vezes não é tão eficaz assim, tá? Eu vi que a Penélope comentou alguma coisa aí no chat. Exato. Ela também adotou a mesada, pois encontramos um limite antes era ilimitado. Aham. Legal, Eles legal. gostavam de gastar teu dinheiro, era Penélope. É uma ótima estratégia. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma situação, tirar alguma dúvida? Eu acho que eu queria, assim, Pode ficar à vontade. por exemplo, aqui em casa parece ter funcionado, né? Essa coisa, eu me identifiquei muito com essa coisa do fez uma vez, fez outra, não interessa muito como a criança vai se comportar, mas sim a forma como a gente se comporta, isso parece ter funcionado, mas não sei até quando. Sim. Pode haver uma nova crise. O que acontecia muito com o nosso menor aqui era que, por exemplo, dia de domingo é dia que todo mundo vai fazer faxina, todo mundo vai fazer um pedacinho. Eles vão arrumar uma parte do quarto, a gente vai fazer, lógico, uma coisa mais pesada e tal. E às vezes ele simplesmente congelava, dizia que não ia fazer, e como a gente está lidando com muitos traumas, né, de algumas coisas que eles passaram ano passado, a gente sempre ficava muito receoso no que fazer. Ele travava, congelava, uma crise de ansiedade mesmo, assim, de não se mexer, e completamente tenso, às vezes até completamente encolhido do lado do vaso sanitário. E não se mexia. E isso aconteceu algumas vezes. No primeiro momento me assustou muito, né? Fez toda aquela parte do acolhimento e tudo mais. Só que algumas vezes em seguida a gente percebia que era toda vez que ele tinha que fazer a parte dele em alguma coisa, ele parava daquele jeito. E aí, né? Até onde vai? Porque o outro ia lá e fazia tudo. Ele ficava parado e não fazia nada. Até onde é o limite disso? Sim. O que a gente faz diante disso? Porque bater, obviamente, a gente não vai. A gente também não vai gritar, não vai... Sim. O que fazer, né? Sim, o que fazer diante de uma situação assim? Sim. Olha, Dani, a gente tem uma regrinha básica para a gente saber quando um comportamento precisa de uma atenção maior, né? Então, primeiro a frequência desse comportamento, a intensidade desse comportamento e o quanto isso impacta no dia a dia dele, né? Então, se o meu filho está com um comportamento X que acontece todo dia e numa intensidade onde eu fico assustada e isso impacta, né, de alguma forma, isso significa que essa criança ela precisa de uma atenção especial, né? Então,
pelo que você traz, né, me parece que era algo forte, né, porque ele travava e era diante de uma demanda aparentemente comum, a questão do ajudar, né? Então, por isso que eu sempre reforço a questão de fazer essa, a gente chama de avaliação funcional, né? Que é entender o contexto, conhecer essa criança, entender esse perfil, analisar esse contexto para entender o porquê que ela está se comportando dessa forma. E a partir daí, a gente vai conseguir as estratégias mais adequadas para aquela criança. É por isso que agora, no final, eu disse que a gente tem o estilo parental, mas que cada caso é um caso. Às vezes a gente vai precisar avaliar, às vezes a gente vai precisar ver qual a melhor estratégia, porque a estratégia que funcionou para o João não significa que vai funcionar para o Joaquim, né? Então, eu não sei se esse comportamento ainda acontece, mas se estiver acontecendo, observa para ver se isso não está acontecendo em outras áreas da vida dele, como, por exemplo, uma apresentação na escola ou alguma outra atividade externa, porque se estiver acontecendo, aí já é algo que está prejudicando o dia a dia dele. Aí talvez você vai precisar desse acompanhamento mais de perto, de alguém que avalie o seu filho, para ver de que forma pode ajudar ele, né? Mas uma dica também que fica aqui para você é: você percebeu que ele está com esse comportamento nesses momentos? Tenta chamar ele em um outro momento que não seja esse, um momento que ele esteja bem, para conversar com ele sobre esse momento. Então, filho, eu percebo que quando eu vou chamar você para ajudar aqui em casa, você fica com muito medo, parece estar com muito medo ali do lado. O que que você sente? O que que você pensa? Qual é o seu medo? Ou seja, tentar compreender o que que ele pensa a respeito desse momento. Mas isso precisa acontecer em um momento em que ele esteja bem, porque na hora que está acontecendo, possa ser que ele não consiga, porque ele está ali tomado pela emoção, é uma situação difícil para ele. Essa é uma estratégia também que às vezes dá super certo. É você esperar um outro momento onde a criança esteja bem para conversar e entender o que está acontecendo com ela. E aí, a partir disso, você vai ter uma visão melhor de como que você pode ajudar ele. Muito obrigada, gente. Na verdade, eu acho que, eu não diria que intuitivamente, né? Porque eu, querendo ou não, venho há uns anos, sem querer, estudando sobre essa parte, e a gente conseguiu aplicar essas orientações, e ele melhorou muito, muito Legal. mesmo. Mas eu tenho muito medo de que volte a acontecer e eu me sinta impotente e sem recursos, sabe? Mas, assim, ele está sendo acompanhado pela psicóloga, então eu acho que a gente está acertando. Eu espero. Que bom, que bom. E parabéns, Dani, né, pela sua como que eu posso dizer, pelo seu engajamento, né? Então, ele está em psicólogo, você está aqui buscando aprender, né, para saber como lidar. Então, esse é o caminho. É como eu falei, hoje em dia a gente tem a neurociência a nosso favor. Então, antigamente era de forma empírica, hoje a gente tem a neurociência, a gente precisa estudar mesmo, porque tem ferramentas que são muito valiosas, tá bom? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Já passamos muito do nosso tempo. Gente, só para a gente finalizar, vocês podem deixar aí um feedback de como foi para vocês o nosso workshop de hoje, ou o que ficou para vocês no workshop de hoje. Vamos ver aí, só para a gente ter esse feedback de vocês. É verdade, é verdade. Legal, legal. Que bom, Mayara, que bom que você gostou. E é isso, né? Esse é o objetivo do nosso workshop, é como se fosse uma escola de paz. Então, hoje a gente veio aqui com esse tema, mas a gente sabe que não é suficiente, a gente precisa estar sempre aprendendo algo, dando continuidade, né? Esse tema que eu trouxe para vocês da análise do comportamento aplicado, do que aumenta e do que diminui, é um tema riquíssimo e que ajuda muito também nesses momentos de gerenciar um comportamento problema com o filho. E a gente vai estar pensando aí em um outro workshop para a gente abordar esse tema, tá bom? Então, gente, vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e nós vamos aguardar vocês no nosso workshop agora de abril, tá bom? Tchau, tchau, ótima noite, bom descanso para todos vocês. Obrigada, Mayara.
Stephanie, vou pedir para que você fique na chamada, tá? Pode até desligar o microfone e Tá câmera, mas permanece, por favor. Olha só quem apareceu. Calma aí que eu ia desligar o microfone, mas olha que coisa fofa. Que coisa. Da Isabel, com a Isabel. É o moço bonito. Ele ouviu está tudo aqui, aprendendo aprendeu com a tudo comigo. Tá aprendendo junto, né? Bom que aí ele já vai saber de tudo, vai ajudar. Isso. O Obrigada, tchau. Então, ele já vai ser psicólogo, já. Vai ser psicólogo. Tem nem como. Olha só esse outro aí também Meu está Deus, aprendendo. o Levi também é outro profissional. É o Teodoro Levi, participando de tudo. Menino, que coisa fofa. Fernanda, tu consegue dar um print aí desse chat? O print do chat? Eu não tô nem encontrando o chat, mensagem na chamada. Eu acho que eu consigo aqui. Que tem um monte, né? Tem um monte. Graças a Deus. Pelo menos no final aqui, onde eles agradeceram, onde eles deram feedback. Tipo, a Maiara aqui, um assunto muito complexo. Deixa eu dar um print. Deixa eu ver se eu... Adorei, gente. Foi muito didático. Muito obrigada por compartilhar conhecimento. Obrigada pelo convite, minha amiga amada Maiara. Foi tudo ótimo. Eu quero agradecer desde Porque eu não sei dar print no computador, mas eu já dei aqui. no print screen. Deixa eu ver. F screen. Aham. Legal, eu vi que eles interagiram bastante, né? Aham. Show de bola. O padrão Instituto Farol, minha filha. Eu tirei print, eu mandei lá no WhatsApp do Instituto. Ah, obrigada. Show de bola. Olha, tem esse comentário aqui da Fabiane que é legal. Ó. Nas redes sociais você se destacam por essa iniciativa. Chamar o Charles aqui. Não, eu tô dando print aqui do meu também. É? É. É porque tá gravando também, né? Ele mandou parar, mas... O pessoal colocou vários exemplos aqui no Instituto. Foi bem legal. Ai. E é isso. Finalizamos, eu não posso desligar agora, né? Não, o Charles tem que vir. Vai que dá chamada. Ele tá aqui? Ele Não foi treinar. Não foi, não. Tô com medo. Cuidado, né? Aqui, ó. Charles, ela deu print já, mas ela queria dar print nesses comentários. Mas eu já dei print, tá tudo certo, só... Na gravação também. Tá na gravação também. Falei, não vou finalizar, não, porque ele vai saber. Que isso não é correto.